Olá, essa é a introdução ao nosso curso de interação humano-computador. Ele tem nomes diferentes, né? Às vezes ele aparece como interação humano-computador, interface humano-computador, interface homem-máquina, interface humano-máquina, né? Eu gosto mais de chamar de interação humano-computador, né? Então, porque de um lado a gente tem um ser humano e de outro lado a gente tem uma máquina, né? Então, a sigla que a gente usa para isso no Brasil é IHC, né? Então, que vem, então, portanto, desse ato da gente interagir com ele. Então, o nosso objetivo aqui é a gente fazer uma apresentação, né, do que área é essa, né? O que a gente vai trabalhar ao longo desse curso e entender um pouquinho melhor esses tópicos aí, né, que tem a ver com a ação de um humano conversar com um computador. Então, basicamente, né, a gente tem que imaginar que a gente vive num contexto onde a gente interage o tempo inteiro, né, com alguma máquina. Então, basicamente, a gente tem a tecnologia da informação, né, que é o fato dos computadores resolverem problemas para nós, né, e a gente tem a nossa vida, o nosso dia a dia. E as tecnologias da informação, elas mudaram a maneira como as pessoas vivem, como elas estudam, trabalham, se divertem, compram, vendem, viajam, se relacionam, mesma forma como votam, né? Como fazem propaganda, como a gente dá e recebe notícias, como a gente se corresponde com alguém, né? Tudo, na verdade, acaba atualmente envolvendo tecnologia da informação, né? Então, a gente, na verdade, tem de um lado um usuário, que é um humano, e de outro lado um sistema, né, que é a forma de uma máquina se comunicar. E tanto um usuário e uma máquina são espécies diferentes, né, e que, portanto, têm alguma dificuldade de se comunicar. Da mesma forma como a gente tem dificuldade de se comunicar com um outro humano que não fala a nossa língua. Né? Então, isso de vez em quando acontece, a gente precisa conversar com um estrangeiro que fala uma língua diferente, e aí a gente fica buscando, né, formas de conseguir realizar essa comunicação aí. Então, na verdade, quando a gente fala na comunicação homem-máquina, onde a gente tem de um lado, né, esse humano, de outro lado a máquina, a gente tem visões diferentes aí. Então, primeiro a gente tem que lembrar que a gente tem a visão do usuário, que é quem está ali, né, que é quem está vivenciando, e a gente tem a visão do desenvolvedor, que é quem vai prover a condição para a máquina de conversar com o ser humano. Então, nesse momento, né, é importante a gente entender como é que as coisas acontecem, como elas evoluíram, né? Então, se a gente for olhar como é que funcionava a interação lá na década de 80, que nem faz tanto tempo assim, né? A gente tem menos de 50 anos aí. Nessa década, a comunicação ela acontecia muito humano-humano diretamente. Às vezes ela era mediada por uma máquina, né? Quando a gente falava no telefone, mas quase sempre essa comunicação era um humano para um humano. Se a gente for ver para a forma como a gente se comunica hoje, né, ela é muito parecida com o que a gente vê nessa imagem, ou seja, a gente segue conversando humano com humano, a gente conversa com máquinas, a gente conversa com outros humanos em grupos, mas quase sempre esse diálogo ele é mediado por uma máquina, né? Então, a forma mais comum nos dias de hoje é a gente usar um dispositivo móvel, né, normalmente um smartphone, para se comunicar com um outro ser humano. Então, assim, a gente viu que nesses anos houve essas mudanças e elas não foram só pelo fato de que antes as pessoas conversavam presencialmente, agora eu tenho quase sempre alguma tecnologia mediando a sua comunicação. Mas existem vários contextos que eles aparecem aí na nossa vida, né, na forma como a gente se comunica com o computador, como a gente interage com ele, como a gente interage com outros. Então, a gente vai dar uma passada agora em alguns dos contextos em que essas coisas, né, acontecem. Então, o primeiro contexto
né, é o contexto de interação desktop. Então, a gente vem usando isso há bastante tempo, né? Eu sempre me lembro do Windows 95, assim, sabendo que ele não foi o primeiro sistema de janelas que surgiu, né? Mas ele foi aquele que, na verdade, popularizou o uso de sistemas de janela em larga escala. Então, basicamente, se assumia que as pessoas que trabalhavam em escritórios, elas trabalhavam sentadas na sua mesa, com todas as suas ferramentas ali em cima da mesa, né? Então, lápis, caneta, borracha, tesoura, cola, grampeador, uma caixa de entrada onde estavam as coisas que elas precisavam processar, o espaço de trabalho e depois uma outra caixa de saída que era para onde ia as coisas que estavam feitas. Então, esse é um trabalho clássico de escritório. E aí, a ideia que surgiu, então, na altura foi: bom, se eu vou agora fazer tudo num computador, então vamos representar no computador essa mesma realidade, né? Então, surgiu aí essa metáfora da mesa, né? Então, aí que chama, daí que vem o nome desktop, porque de fato é uma mesa onde eu tenho as minhas N janelas, cada uma é uma ferramenta, eu tenho pastas onde eu tenho arquivos dentro, tudo relacionando com com a realidade daquele momento, né? E a gente então aprendeu a se relacionar com o computador através de uma interface como essa que a gente está enxergando aí. Mas e tem um outro contexto que faz parte do nosso dia a dia de uma forma muito presente, é o contexto da web, né? Então, os sites da web, eles obedecem padrões da mesma forma que o desktop, mas eles são padrões diferentes, né? Então, aqui a ideia é que eu tenho textos, ela surgiu assim. E quem tiver o site da Amazon do jeito que ele era em 1995. Então, basicamente, a gente tinha texto e a gente tinha hiperlinks, né? Que são aqueles textos clicáveis. A gente ainda tem, né? Segue desse jeito essa interface. Mas eles eram, de toda forma, sites bem simples, né? Então, tudo que eu podia fazer era isso, era navegar, né? Ou surfar na web, como se dizia. E aí, cada vez que eu encontro um texto que está sublinhado e que está em azul, significa que eu posso clicar nele, eu vou ser deslocada para uma outra página, eu posso voltar para essa. Então, assim foi que surgiu a web, né? Dentro de uma linha interativa, mas onde eu podia consumir conteúdo e navegar livremente, porém ainda muito limitada. Isso evoluiu, né? E a gente tem aqui um outro exemplo, né? O exemplo do site da Apple, lá no final de 98. Então, ele evoluiu no sentido em que a gente entendeu que precisava de menus, aí a gente começou a criar frames, né? Chamava de frames isso no começo. Então, onde tinha lá uma página onde de um lado estava o conteúdo, sempre na esquerda tinha um frame mostrando com opções clicáveis, né, para a gente ir de uma página a outra, né? Essas coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, né, do que a web original. E aqui a gente tem um outro exemplo, né, que é um site agora de junho de 2022. Então, esse aqui é um exemplo da própria Amazon, né? Anos depois, a gente viu ali atrás a Amazon como era lá no começo e como é que ela é agora. Então, a gente segue com padrões, os padrões mudaram porque as coisas vão evoluindo, né? Hoje a gente tem páginas que estão bem mais clean, né? Mas ainda assim é uma forma de interagir típica de web. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é o exemplo da página da Apple agora, né? Então, a gente viu antes ela bem cheia de elementos, né? Cheia de informação, agora está muito mais clean, com uma tendência que a gente tem usado isso atualmente, né? Então, assim, a gente viu aqui duas formas de a gente interagir com uma máquina. Uma delas, desktop, super conhecida, super presente para nós, e a outra delas, a web, que também faz parte do nosso dia a dia. Mas não é só isso, né? A gente tem ainda outros diferentes dispositivos e muitos dispositivos diversos, né? E a gente tem aprendido a interagir com eles. Então, para citar um exemplo, bom, mobile, né? Então, o telefone, smartphones acaba sendo atualmente
mais comum, provavelmente, do que web, mais comum do que desktop. Tem várias pessoas que não têm computador mais, elas resolvem todas as coisas pelo mobile. Mesmo aquelas que têm, a gente se enquadra aqui. Às vezes a gente passa mais tempo do dia usando um dispositivo móvel do que usando um desktop, né? A gente tem outros exemplos aí que a gente vê um exemplo de GPS, né? Então a gente aprendeu a usar GPS no carro. Eles primeiro eram pequenininhos, né? Como esse aqui era um Garmin que prendia no carro. Hoje todo mundo usa no dispositivo móvel, né? A gente usa no celular, usa, sei lá, Google Maps, ou a gente usa o Waze, né? Aqui em cima tem um exemplo do do GPS do Tesla, né? Então, ele é do tamanho de uma folha A4 gigantesco. Aqui a gente tem um outro exemplo de dispositivo diferente ainda, né? Que são os armários para a gente receber compras, né? O Correio tem isso, a Amazon tem, né? Então, outras empresas fornecem esse tipo de armário. Então, basicamente, ao invés de a gente receber as nossas encomendas em casa, né? Muita gente não tem portaria em casa, né? Então a gente recebe no armário. Então, normalmente a gente recebe um e-mail com um código dizendo: ó, vai lá nesse armário aqui, tem uma tela, clica com o código e a portinha vai abrir e tu pega a tua encomenda. Então é um outro tipo de interface. Mas isso segue, né? Então a gente tem interfaces por gestos, né? Onde eu posso livremente interagir no ar, né? E o sistema reconhece. A gente tem também interfaces que são em tablet, né? Então, o tablet é diferente do smartphone, porque em geral a gente acaba interagindo com duas mãos. A gente tem as mesas multitouch, né, onde várias pessoas podem interagir ao mesmo tempo. Eu posso olhar um documento, arrastar para o meu amigo do lado, né, o colega do lado, eu posso esparramar tudo em cima da mesa. Então, sempre é uma superfície tátil onde a gente consegue dispor elementos. Ou a gente pode ainda usar os dispositivos vestíveis, né? Então, os mais comuns deles são os smartwatches, são essas pulseiras, né, que a gente tem, como essa aqui, não, esse é o relógio, como essa aqui, que marca os passos, marca o sono, número de batimentos cardíacos, né? E, enfim, é uma forma da gente interagir. Quando tem alguém nos ligando, um alarme tocando, o braço, a pulseira vibra, o relógio vibra, né? Então, esses são assim, essa ideia da gente ter dispositivos vestíveis, ela tá cada vez mais presente, né? A gente tem aqui um exemplo, né, dessa pessoa aqui com um óculos de realidade aumentada, né, só num olho, através dele ele consegue enxergar objetos que são virtuais. Ele tem na mão um controle, né, para ele poder pilotar aqui o óculos dele. Nesse outro lado, a gente tem também toda uma parafernália presa no corpo de uma pessoa que está imersa em realidade virtual e ele tem dispositivos no corpo para capturar os gestos que ele está fazendo. Então, assim, essas são tendências. A gente mostrou aqui algumas coisas que são muito usuais no nosso dia a dia e mostrou outras que são ainda protótipos, né, onde a gente está testando as ideias. A gente também usa os computadores para diferentes aplicações. É preciso ter isso em mente. Então, nós temos aquelas nossas de todo dia, a gente tem praticamente um app para cada coisa que a gente quer fazer, né? Mas a gente tem outro tipo de aplicação onde eu quero, sei lá, eu tenho muitos dados para visualizar, ou os meus dados são 3D, eu não consigo enxergar tudo em detalhe na tela do meu celular e nem no desktop, então eu preciso talvez de um display que seja imersivo, né, onde eu enxergo tudo como holografias 3D, que é o que acontece atualmente com os óculos de realidade virtual. Ou eu preciso de muitos displays, né? Como esse exemplo aqui, a gente tem é mais ou menos o que acontece nas salas de crise que a gente tem hoje em dia, né? Então, tem várias esparramadas por aí, onde eu consigo visualizar vários dados diferentes
numa mesma superfície que agora é gigante. Então, basicamente, elas são formadas por um conjunto de displays, um do lado do outro. Mas assim, as aplicações elas vão aparecendo e vão surgindo novas necessidades, e com essas novas necessidades a gente precisa pensar de que forma a gente vai interagir também. Eu não posso pensar que em todas as situações eu vou poder interagir com o meu mouse, eu vou poder usar o meu trackpad, ou tudo eu consigo mapear para a tela do celular, porque a vida não é assim, né? As necessidades elas são diversas e a gente tem que sempre pensar em como é que eu interajo com essas outras condições. Bom, então eu queria também falar um pouquinho sobre a maneira como essas coisas evoluíram, né? E como isso evoluiu tão rápido. Então, basicamente, a ideia de usar um computador, né, ela começou lá na década de 60, década de 70, né, isso já faz bastante tempo. E basicamente, a gente tinha bem poucos computadores, né, no mundo, assim. Então, se a gente for olhar Porto Alegre, posso até falar pelo Rio Grande do Sul inteiro, né? Então tinha pouquinhos, tinha a URGS tinha um computador, a PUC tinha um computador, eles ficavam nos CPDs, né? CPD é o Centro de Processamento de Dados, e todo mundo usava esses mesmos computadores. Tá? Então, basicamente, a entrada de dados era por papel, né? Então o usuário pegava uma pilha de papel que ele tinha perfurado, em cartões perfurados, né? Então levava esses cartões perfurados todos para o CPD, uma pessoa recebia, né? Colocava na máquina e aí o sistema processava, né, essa entrada. A saída invariavelmente era uma listagem, né? Aquelas folhas de computador que iam se dobrando todas, né? E essa listagem ficava lá à disposição do usuário, então com o operador do CPD. Então no outro dia, né, no horário marcado, o usuário ia até lá, pegava o resultado e levava embora. E assim rodava coisas como folha de pagamento, por exemplo, era um clássico, né? Controle de estoque. Então os sistemas eles eram bem específicos, faziam poucas coisas, né? Então o que a gente tinha era o computador era uma grande calculadora, na verdade. Então isso aí na época dos sistemas em batch. Depois, nas décadas de 80 e 90, a gente evoluiu para uma situação onde a gente já tinha desktops. Né? Então, computadores, microcomputadores, mini computadores. E basicamente, nessas décadas aqui, a interação ela já era direta, né, de um usuário com o sistema. Então, vê que aqui, né, da década de 90, a gente já tinha o Windows rodando, né? Então, já tinha esses sistemas de janelas. Então, basicamente, um usuário ele sentava na frente de um computador e ele interagia diretamente com o sistema. Um usuário com o seu computador, né? O usuário mandava o comando, o computador devolvia. Então, isso foi ali década de 80, 90. Quando a gente chegou nos anos 2000, né, 2000 a gente teve o boom da internet e vários sistemas começaram a rodar remotamente. Então, é comum, como ainda hoje é, o sistema que eu tô usando não estar na minha máquina. Né? Então, essa comunicação, a gente continua fazendo essa comunicação usuário-sistema, mas quase tudo que a gente faz acaba sendo mediado pela internet. Né? Então, tem um usuário que pode se comunicar com outro usuário através da internet, um usuário se comunica com o sistema, como foi nas décadas passadas. Eu tenho sistemas se comunicando com sistemas, então basicamente aumentou a complexidade enormemente. Mas isso aí também, né, o fato de eu ter internet aumentou a liberdade. Ou seja, eu agora posso me comunicar com o meu sistema mesmo quando eu não estou na frente do meu computador, quando eu estou num outro computador, quando eu estou num outro país, quando eu estou numa outra situação. Então, essa liberdade acaba gerando uma necessidade por novas formas de interagir. E finalmente, a situação que a gente tem hoje, né, ela é de novo uma evolução do que acontecia nos anos 2000, né? Então a gente está aqui década de 2010, 2020, onde a gente usa de forma muito presente esse conceito de computação pervasiva e ubíqua. Ou seja, a gente já nem sabe aonde está o nosso sistema, a gente não sabe que computador a gente está usando,
né? Basicamente a gente sabe que as coisas estão na nuvem e eu vou acessar a nuvem e eu vou obter os meus dados, né? Então, basicamente as coisas são assim. Onde é que está o computador? O computador está onde eu precisar. Às vezes ele está na minha pulseira, às vezes ele está no meu celular, às vezes ele está aqui na minha frente, às vezes ele está na televisão, né? E a gente vai usando cada um da forma que melhor nos convém. Então vê que aí a gente tem uma complexidade a mais, né? Mas uma liberdade a mais. Eu com os meus dados todinhos guardados na nuvem, eu sou a pessoa mais tranquila de que nada vai desaparecer, né? O dia que implodir a minha casa, implodir o meu trabalho todinho, em algum lugar eu vou encontrar um outro computador qualquer, e eu vou acessar meus dados todos de novo, os meus sistemas todos de novo, tudo vai ser recuperado, né? Então, essa é a situação que a gente está tratando atualmente. Bom, a gente também precisa pensar agora em como é que eu me comunico, então, com as máquinas. E aí, esse diagrama, ele mostra qual é a situação, os cenários em que a gente trabalha hoje em dia. Então, basicamente, a gente divide um aplicativo nas suas funções core, né, no seu núcleo, que é a razão pela qual ele existe, e depois nas formas como a gente se comunica com esses aplicativos. Então, assim, um exemplo, né, é o nosso software do banco. Então, todo mundo tem conta em banco, a gente tem dinheiro lá na conta e a gente basicamente faz manipulações, né, que são muito simples. A gente deposita dinheiro, e aí significa que eu estou somando um valor no meu saldo, né? E a gente gasta dinheiro, ou seja, eu estou subtraindo. Então, basicamente, o núcleo de uma operação de uma conta bancária é uma máquina bem simples de somar e subtrair. Então, uma das coisas que a gente costuma fazer em relação à nossa conta bancária é tentar descobrir quanto dinheiro tem lá, né? Então, a gente consulta o nosso saldo. E aí a gente faz isso de N maneiras. Então, a função que está lá nesse aplicativo, provavelmente ela se chama alguma coisa como get saldo, retorna saldo, alguma coisa assim, né? E aí a gente usa várias estratégias diferentes para obter o nosso saldo. Uma delas é através do computador, né? Eu entro na web, entro no aplicativo do banco e aí peço saldo, né? E eu então uso uma técnica de interação, né, que é usar o mouse, clicar em botões, né, clicar em elementos de interface e ter o resultado. Então escolhi uma técnica de interação e o resultado me é oferecido com uma possibilidade de output, que nesse caso é escrever na tela ali no meu navegador, né, qual é o meu saldo. Mas eu posso fazer isso a partir do celular também, né, onde agora sim, agora eu tenho uma tela tátil, né, então eu vou tocar nas opções e isso vai acontecer. Eu poderia fazer isso de diversas formas, inclusive uma técnica de interação que eu posso usar aqui é ir lá no caixa do banco e pedir para ele, pode ver meu saldo? Aí ele vai dizer, pode me dar o cartão, normalmente com uma cara feia, porque ele imagina que eu devia estar fazendo isso na máquina, no celular, nos outros N jeitos que eu posso fazer. E aí eu vou dar meu cartão, ele pega o saldo, imprime num papelzinho e me entrega o papelzinho. Eu posso fazer isso nas máquinas de banco também. Então, finalmente, a gente tem um monte de técnicas de interação diferentes que estão associadas a um monte de dispositivos de entrada, que às vezes é o mouse, às vezes é o trackpad, às vezes é o celular, às vezes é o telefone, a gente liga para o banco e o banco nos diz o saldo, né? Então, tudo isso para eu fazer uma entrada e a saída também, ela vem de várias formas, né? Ou vem impresso no papel, ou vem numa tela tátil, ou vem por voz, né? Tem uns aplicativos de banco que ele diz o saldo. E essas possibilidades de saída também estão atreladas, né? Podem ser usadas, combinadas com vários dispositivos. Se a gente for olhar um pouquinho, né, mais atentamente para isso, às vezes o dispositivo de saída e o de entrada é o mesmo, né?
caso da tela do celular é isso. Então eu uso uma técnica para fazer uma demanda, que é apertando na tela do meu celular, e é ali mesmo que vai me dar a resposta, né? Bom, então, ao olhar para isso aqui, eu estou sempre vendo que eu tenho um monte de jeito de pedir coisas para minha máquina, que tem um monte de jeito de me dar a resposta que eu estou querendo. E esse monte de técnicas de interação são combinadas com um monte de dispositivos de entrada. E aí o problema que a gente tem quando está trabalhando com interação é escolher o que é o melhor. Então, qual dessas linhas aqui eu vou usar, né? Então, tem um monte de possibilidades, quais delas eu vou usar, né? Então, esse é um problema clássico de interface. Se eu usar uma técnica que não combina, uma técnica boa, mas que não combina com o dispositivo que eu escolhi, a experiência do usuário vai ser ruim, tanto para entrada quanto para saída. Então, o nosso problema maior quando a gente estuda interação humano-computador é fazer esse match aí, né? O que eu escolho em qual momento e para qual tarefa, né? Então, não existe uma receita de bolo dizendo, sempre faz assim que vai sempre funcionar. Usa sempre o mouse, que é o melhor jeito. Usa sempre o celular. Não tem, né? Cada tarefa é uma tarefa, cada contexto de uso é um contexto diferente, cada situação é uma situação diferente, né? E a gente vai ter que aprender, então, o como a gente faz isso. E essa basicamente é a importância da gente estudar IHC. Então, basicamente, a gente sabe muito pouco sobre isso, né? Então, em cursos de ciência da computação, seja engenharia da computação, ciência da computação, tecnologia da informação, licenciaturas, em geral a gente aprende como desenvolver software, técnicas de engenharia de software, mas a gente sabe muito pouco sobre essa parte humana, né, que ela está envolvida aí. Então a gente sabe muito pouco sobre como é que funciona a interação, a gente sabe pouco sobre como interagir com uma máquina, quando interagir, de que forma, né, o que usar em cada situação, qual é a boa maneira de se apresentar os resultados para um usuário, né? Qual é a maneira menos pior de comunicar para um computador o nosso desejo. Então, eu estou assumindo aqui que nunca é bom, a gente nunca quer se comunicar com uma máquina, eu não quero pedir nada para uma máquina. Eu quero, de preferência, que ela adivinhe o que eu quero, o que eu preciso e que me dê diretamente, né? Mas enfim, é um conjunto de coisas aí que a gente não sabe pouco, né? Eu não sei como deixar o meu usuário feliz, eu não sei como não irritar o usuário, e aí a gente se colocando no lugar de usuário, porque nós somos usuários o tempo inteiro, né? A gente entende facilmente o pouco que realmente a gente sabe sobre isso, porque não é raro a gente se irritar com o aplicativo, né? Não é raro a gente ficar chateado, a gente achar que fazer alguma coisa errada porque a interface não está sendo clara, né? Isso só demonstra que as pessoas não dão muita bola para a parte de interface. Então, todo mundo foca muito em fazer software correto, mas poucos focam em criar software amigável. Então, a gente também precisa estudar interação porque os problemas de interação eles são abrangentes, né? Então, eles podem afetar muitos usuários, né? No caso das interfaces web, que a gente falou há pouco, as interfaces de sistemas automáticos de atendimento, né? Os terminais bancários, né? Sistemas de atendimento para clientes de empresas. Então, alguns softwares são feitos para muita gente, a maioria, né, dos sistemas é feito para muita gente, então problemas de interface impactam muita gente. Assim como interfaces boas impactam positivamente muita gente também. Então, se eu tenho um problema de interface, ele pode ter resultados muito críticos, né? Então, uma interface ruim, ela afeta a produtividade dos usuários, afeta a produtividade de uma corporação inteira, né? Ela acaba gerando mais gasto de energia, né? Porque a pessoa acaba gastando mais tempo fazendo uma coisa que deveria ser rápida. E aí, por que a gente vai estudar IHC então? Então, além da gente não saber várias coisas, né, tem uma porção de coisas interessantes aqui.
Então, existem as técnicas como elas são, né, de interação, a gente tem que aprender, né, a metodologia de como é que eu vou fazer um software interativo que seja amigável. Mas, assim, existem muitos contextos, né, a gente falou há pouco dos novos contextos, assim, tá sempre aparecendo uma necessidade nova, uma tecnologia nova, né, e onde eu não vou conseguir sempre resolver os meus problemas com um monitor, um teclado e um mouse. Então, tem um monte de problemas interessantes para a gente explorar aí, né, interação multimodal, interação por voz, né, então hoje a gente fala com a Alexa todos os dias, aparece um monte de possibilidades legais, todo mundo está conversando com o chat, com o IA, né? Então também é uma interação por linguagem natural. A gente trabalha com interação por gestos, que também tá se tornando interessante. Interação áptica, né? Ou seja, usar a pele para interagir, né? Então cada vez que o nosso relógio vibra, eu tô usando a minha pele como um, um órgão de interação, né? A interação tridimensional, né, acaba sendo importante. Como é que eu misturo essas técnicas todas, né? Como é que eu faço fusão de técnicas de interação, técnicas novas com técnicas convencionais e quando a gente usa cada uma delas. Então, a ideia ao longo desse curso, né, a gente vai passar por 3 momentos, né, que não são momentos estanques, né? Então, naturalmente, a gente começa por um momento que são os fundamentos de HC. Então, primeiro vamos estudar os fundamentos, né, a base, falar um pouco de percepção, falar um pouco de cognição. Depois a gente passa, né, por um bloco que é como é que a gente faz design de interação, né? Então, como é que eu proponho, né, e produzo boas interfaces. E aí, ao longo desse processo, a gente vai ver como é que faz especificação e projeto de interação, concepção de interfaces, prototipação, projeto, como é que a gente avalia as interfaces, como é que a gente avalia a usabilidade delas, né? Ou seja, como é que a gente promove uma boa experiência para o usuário, como é que a gente planeja experimentos. Então, a gente vai falar sobre design de interação ao longo do semestre todo, né? Então, até o final. Mas vamos, em paralelo, aprender um pouquinho sobre outras modalidades de interação, né? Então, vamos falar sobre realidade virtual, realidade aumentada, sobre técnicas de interação em 3D, vamos falar um pouco sobre hardware para interação, vamos falar sobre interfaces ápticas, né, que eu comentei agora, que são essas interfaces onde a gente usa retorno de força, vibração, né, o sentido de presença física. Vamos também falar sobre dispositivos móveis, né, como é que as interfaces elas funcionam nesses dispositivos móveis que a gente tanto usa atualmente, né? Então, esses temas aqui, eles vão estar distribuídos ao longo do tempo, né? Então, basicamente, o nosso foco aqui é falar de design de interação e essas outras modalidades, elas vão aparecer ao longo do semestre. Alguns aspectos práticos mais, né? Então, a nossa avaliação, né? A gente tem uma prova, essa prova vale 50% da nota, e os outros 50% da nota eles vêm de exercícios, né? Que são trabalhinhos práticos que a gente vai fazer ao longo dessas 8 semanas que a gente tem. Nós vamos passar juntos aí. E um projeto final. Então, esse projeto final, idealmente, ele é para ser desenvolvido em grupos de 2 alunos. É bem legal que vocês possam fazer em grupos, né? Entendo que eventualmente não tem como, aí faz sozinho, né? Essa é uma possibilidade, mas é muito recomendável que vocês façam em grupos. Aí, grupos de 2 alunos, porque aí a gente poder trocar ideia com alguém, né? Enquanto a gente está pensando numa interface, é um processo interessante. Até porque construir boas interfaces, né, passa muito por a gente conversar com as pessoas, por a gente trocar ideias, por a gente avaliar possibilidades. Aí sozinho é um pouco triste, assim, limitador, né?
E aí, para encerrar aqui essa etapa, né, o projeto final, vamos entender um pouquinho como é que ele é. Então, a ideia é que a gente vai ter aulas teóricas aqui, né, explicando então como é que funciona toda essa questão de design de interfaces, como é que a gente faz especificação, como é que a gente faz uma análise contextual, como é que a gente prototipa, né, quais são as formas diferentes de prototipar e finalmente como é que a gente avalia uma interface. Então, a gente entende também que a melhor maneira da gente aprender novos conceitos é a gente experimentando, né? É a gente fazendo, né? Sofrendo ali na carne e testando aquelas coisas que a gente aprende nas aulas teóricas. Então a ideia desse projeto, né? Ele é dividido em três etapas, né? Que a gente chama de 3 sprints, onde na primeira delas vocês vão fazer a especificação e análise contextual, que até agora não sabe como faz, mas a gente vai aprender ao longo dessas semanas. Depois, vocês vão prototipar, né? Prototipado usando ferramenta, não tem implementação envolvida. E na última etapa, a gente vai fazer a avaliação, né? Então, a ideia é, aprende um conceito, testa no projeto. Aprende um outro conceito e testa também, né? Então, assim, a gente vai caminhando para chegar com alguma coisa legal no final. A ideia aqui é como, né, talvez vocês estejam se perguntando, tá bom, mas o que eu vou fazer, né? Que tipo de interface eu vou criar, né? Então a gente pode pensar em criar um aplicativo para mobile, né, para dispositivo móvel, ou um aplicativo web, um aplicativo desktop, né? Então a plataforma fica a encargo de vocês escolherem, mas a ideia é que seja um software educativo, né? Porque aí a gente tem bastante relação com aquilo que vocês estão fazendo aí no curso, né? Então acho que é bem interessante a gente testar isso, né? Então, software educacional, certo? Bom, então a nossa introdução era essa, né? A ideia é familiarizar vocês com o tema, me apresentar também, né? Nem disse meu nome, que vergonha, né? Então, meu nome é Luciana Nedel, né? Eu sou professora no Instituto de Informática da URGS, né? Trabalho em Porto Alegre, no campus do Vale, e eu comecei a trabalhar, né, como meu mestrado eu fiz na área de computação gráfica. Aí depois fiz doutorado também em computação gráfica. E lá na época do mestrado eu odiava tudo que fosse interativo, né? Então eu dizia que trabalhar com interação era chato, eu detestava. Então eu fazia animação, trabalhava com animação, fazia vídeos, novas técnicas de animação. Aí depois, durante o doutorado, eu fiz um segundo mestrado, que foi um mestrado em realidade virtual. E aí comecei a trabalhar com interação, né, através da realidade virtual. E hoje eu trabalho com IHC, com UX, que a gente chama, né, que é experiência do usuário, e adoro, né? Então eu gosto demais de entender de que forma a gente pode se comunicar com uma máquina. Então eu adoro pensar em novas maneiras de se comunicar com uma máquina, de poder fazer novas tarefas, de poder fazer a vida das pessoas mais fáceis. Adoro observar as pessoas fazendo coisas, né? E então é isso, espero que vocês curtam também aí esse semestre.